Essa é a parte número 6, irmãos, do estudo Gog e Magog, continuando pela oração de Ezequias. E orou Ezequias ao Senhor dizendo, verso 16, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que estás sentado sobre os querubins, Tu, só Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, ao discernimento, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras, e lançando fogo nos seus deuses. Porque deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ao discernimento. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Como houve humilhação, pano de saco, diante de Deus, e discernimento dos tempos, Deus falou com Isaías e Isaías respondeu. No verso 21 diz assim, Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, portanto me fizeste a tua súplica contra Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ou seja, deixa ele vir. Deixa ele vir, porque já está profetizado tudo. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos altos? Lembra que o anticristo tem olhos como de homem, boca arrogante? A quem fizeste isso? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil, e cavei, e bebi águas, e com a planta dos meus pés do Egito. E Deus fala, não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso? E que já desde os dias antigos eu tinha determinado? Deus está falando, isso é profecia minha. Você não teria feito nada se eu não tivesse determinado isso. Continuando o texto, aí diz, agora porém executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o feno dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, falando para o anticristo. Eu conheço você, como você me odeia, né? Parafraseando, como você tenta gerar incredulidade no meu povo, como você tenta fazer aliança com eles, dizendo, vem para mim, eu vou dar para vocês vinhas, etc, e uma terra semelhante à que vocês têm, não confiem em Deus. Ou seja, ele tem ódio contra Deus. E a gente sabe muito bem quem que é o reino que tem ódio contra Deus, contra Jesus, sendo chamado de Deus, sendo chamado Filho de Deus. A gente sabe quem é o reino que tem ódio. E aí Deus continua, mas eu conheço o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. E aqui vem o texto chave. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei que volvas pelo caminho por onde vieste. A mesma coisa que Deus fala para Gog e Magog. Só que para Gog e Magog, Deus coloca um anzol e traz ele de Nínive para Jerusalém. O que acontece é que aqui Deus vai colocar um anzol na boca dele e vai trazer ele de volta, vai puxar ele do caminho, indo para Jerusalém de volta para a Síria. Com Gog e Magog tem a parte do anzol no nariz, na boca, mas é um pouquinho diferente. Então diz, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, porque ele tem boca arrogante, né? Eu te farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isso te será por sinal. Olha só o sinal de Deus. Este ano comereis espontaneamente o que nascer. E no segundo ano
o que daí proceder. E no terceiro ano, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos dela. Já se passaram 3 anos, né? Mais o tempo da colheita. Quase 3 anos e meio tem aqui. Tipologia para que tempo isso daqui, né? Sem contar que a questão do tempo, tempos, metade de um tempo, no hebraico, é a palavra para as festas. E a gente sabe que as festas, a plantação, é Cristo e os filhos de Israel. Eu falei que eu não ia falar das festas, mas falei aqui só para os irmãos que vão entender sobre as festas. Não vou ficar preso nas festas, né? Pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Aqui é as primícias, tá vendo? Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram, pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então o anjo do Senhor aqui feriu a Síria. Aí diz o seguinte: o anjo do Senhor feriu eles, 185.000, quando o rei da Síria saiu para ver, tinha só corpos mortos. Aí diz assim: então o Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. Aí voltou para Nínive. Quando Deus vai pôr um anzol em Gog e fazer que ele vá para Jerusalém, vai retirar o anticristo da onde? De Nínive. Por isso que em profeta Naum fala: de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Aí, no verso 38, a gente tem a morte do rei da Síria pelos seus próprios filhos. Então essa é a tipologia. Como foi aqui, assim será no futuro, com Gog e Magog. E não é só esse texto para mostrar a Síria como tipologia do reino da besta. Tem outros textos também. Agora a gente pode ler Ezequiel 38, tendo na mente esse contexto histórico de Senaqueribe, rei da Síria, a afronta contra todos, afronta contra o Deus vivo de Israel, a blasfêmia, os olhos altivos, a boca arrogante. Também tem a parte do pano de saco, que eles se humilham a Deus e vão orar. Tem toda essa tipologia, né? Agora a gente pode ler Ezequiel 38. E diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu nariz, no teu queixo, né? E te levarei a ti e a todo o teu exército, e a todos os teus exércitos, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aqui tem duas coisas para destacar. Quando Deus fala far-te-ei voltar, Deus não está falando que ele vai estar lá em Israel e Deus vai pôr um anzol e trazer ele de Israel para trás. Porque a gente vê no contexto que Deus destrói eles, Gog e Magog, nos montes de Israel. E as aves do céu se fartam das suas carnes, que é o banquete de Deus. Então, um anzol aqui é que Deus vai puxar, como no passado Deus pegou o rei da Síria, né, com um anzol no queixo e tirou do caminho de Jerusalém, fazendo retornar para trás. Aqui Deus está fazendo ao contrário. Deus está puxando ele da Síria e fazendo ir contra o povo. Far-te-ei que volvas, vírgula, porém anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército. Tá vendo? O anzol é para quê? Para levar ele todo o exército contra o povo de Deus. Então quando Deus fala farei que volvas, Deus está dizendo, presta atenção. No passado, Gog e Magog, essas nações,
que estavam figuradas no reino da Síria, foram contra Jerusalém. Deus está fazendo a gente se lembrar do contexto do Senaqueribe, através dessa expressão. Aí diz assim: porei anzol no teu queixo e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo empunhado, todos a espada, persas e etíopes, e Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, tem uma outra coisa interessante aqui. Aqui diz que eles estão vestidos com armamento completo. Numa outra tradução está um pouquinho diferente. Seja como for, em português é difícil entender o que Deus está querendo dizer. Quando você vai procurar no hebraico, no lugar de armamento completo, a palavra aqui é mikol, que se diz veste magnífica. Eles vão estar vestidos com veste magnífica. Essa é a palavra no hebraico, mikol. Quando você vai ver aonde mais essa palavra aparece, ela só aparece somente em mais um lugar na Bíblia, que é no próprio livro de Ezequiel. Não aparece em outro lugar. Ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Em Ezequiel 38:4, que é o vestimento de Gog e Magog, e em Ezequiel 23. Olha quem é vestido assim. Ezequiel 23:12. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor. Aqui é a mesma palavra, mikol, e só tem 2 vezes. Ou seja, aqui quem está vestido com essa vestidura esplêndida é a Síria. Em Gog e Magog é Gog e Magog. Então Deus já, por essa palavra, Deus está conectando os pontos para a gente. Então voltando lá em Ezequiel 38, diz no verso 7: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reúne a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Aqui tem mais coisas para destacar. Como Gog e Magog são 2 eventos, o primeiro evento que Deus está destacando aqui é a reunião do povo lá em Israel. Ou seja, o povo que foi reunido dentre muitas nações agora tem uma nação, Israel. Isso aconteceu, começou a acontecer antes de 1948, é claro, mas em 1948 a terra de Israel voltou a ser uma nação. E dali em diante, muitos do povo de Deus, entre aspas, não quer dizer que todos aceitaram a Cristo, mas esses vão estar voltando para Jerusalém, voltando para Israel. E diz aqui, eles iriam habitar seguramente, e todos eles habitarão seguramente. Essa segurança, onde tem segurança tem paz, né? Essa segurança e essa paz, suposta paz, não é verdadeira. Por quê? Porque enquanto eles estão lá, agora mesmo, pode olhar para esse momento agora. Alguém pode falar, não, mas Jerusalém, Israel está sendo sempre atacado. Você tem que acompanhar a Guerra dos 6 Dias em 1967 e acompanhar os eventos que ocorreram em Israel. Israel é armado até os dentes. Israel tem um ótimo mecanismo de defesa. Eles confiam na sua defesa. Eles não confiam no Deus de Israel. E para eles habitam em paz. E para os inimigos deles, eles estão em paz também. Embora tenha acontece vira e mexe algumas guerras, isso não afeta toda a terra de Israel, nem a terça parte dela. Afeta algumas coisinhas, né? Algumas partes que mostra na TV. Mas eles estão em falsa paz agora. Porque aqui a gente vai estar vendo que esse seguramente que Deus está falando não é segurança. No próprio texto está mostrando. Enquanto eles estão lá habitando em segurança, Deus está juntando as nações contra eles. Nesse momento, Deus está trabalhando para que as nações
se juntem contra o povo de Israel. Porque Deus fala que o intento dele é congregar as nações. Em Miqueias 1 ele fala, é congregar as nações para ir contra o povo dele, para ele mostrar a santificação do seu santo nome perante os olhos de todos. Aí diz o seguinte, deixa eu voltar no texto que eu perdi ele aqui. Aqui Deus diz que eles iam habitar em segurança, né? E todos eles habitarão seguramente. Verso 9, então subirás, virás como tempestade. Que segurança é essa? Se Deus está juntando as nações para vir como tempestade. Far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Que segurança é essa? Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. É o que Deus fala em Naum. De ti, ó Nínive, se levantou um conselheiro de Belial contra o Senhor. Então Deus diz, assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso. O repouso aqui, a palavra é shakat, calmo, tranquilo, em paz. Essa palavra aqui, quando você vai buscar essa palavra em vários outros textos, em muitos outros textos, ela foi traduzida como, por exemplo, Josué 14:15, repouso, Ruth 3:11, paz, 3:30, paz, 5:31, paz. Deixa eu ver outro profeta. 2 Reis, tranquilo. 1 Crônicas 4:40, tranquila. 2 Crônicas 14:5, paz. 14:6, paz. Embora paz seja shalom, essa é uma outra palavra para falar de paz. Virei contra os que estão em repouso, Gog falando, né? Que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores, rapazes, aqui está escrito rapazes, né? Não sei o que é. Todos os seus governadores rapazes te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu rebanho para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Aí Deus continua no verso 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguramente, não saberás tu? Olha, o próprio Deus está falando, eles estão em segurança. O próprio inimigo vai estar falando, eles estão em segurança. Mas não é uma segurança de verdade, não é uma paz e uma segurança. Eles vão estar dizendo, a paz e segurança. Mas o que vem? Destruição repentina. Porque vem Gog contra eles. Quando Paulo saca essas palavras aqui e coloca em 2 Tessalonicenses, quando ele fala, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirão destruição repentina. Ou será que Paulo não conhecia isso que a gente está estudando? Paulo não sabia que os 10 dedos da estátua era o último reino, que estava em paralelo com os 10 chifres, que é o último reino. Não existe, o ancião de dias vem, tira o poder do chifre pequeno, o quarto animal é queimado no fogo, chega o tempo em que os santos receberam o reino, o domínio é tirado das nações e dado para o povo santo, e o domínio deles é um domínio eterno, o reino eterno. Não tem outro reino profetizado. A pedra vem, bate nos 10 dedos da estátua e tudo vira pó e desaparece. Essa pedra vira uma montanha e é um grande reino, né? Um reino eterno. Paulo sabia disso daí, e quando lia Gog e Magog, sabia que Gog e Magog é o último reino. Nem precisou de Apocalipse para o apóstolo Paulo. Ele apenas comparou Daniel 2 com Daniel 7 e Gog e Magog. É um paralelo que Deus criou. Quando Paulo lia os dedos da estátua, ele estava lendo sobre Gog e Magog. Quando ele lia sobre os 10 chifres da besta, que está em paralelo com os 10 dedos da estátua, ele lia sobre Gog e Magog. Quando ele estava lendo Gog e Magog, ele lembrava de Daniel. Por isso que ele fala, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirão destruição repentina. Aí ele usa até a questão de dores de parto, que vai aparecer aqui também.
Então Deus fala no verso 15: virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o povo de Israel, contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Olha essa expressão. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Olha essa expressão, nos últimos dias. Aonde vai aparecer essa expressão com um paralelo direto com esse contexto? Vou mostrar para vocês. Daniel 2, verso... Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhes pode revelar. Olha aqui o mistério. O mistério, aqui nós estamos vendo Daniel falando de mistério, e é relacionado com o tempo da Babilônia, onde Nabucodonosor vai falar: não é esta a grande Babilônia, no capítulo 3, né? Que eu edifiquei para minha glória, etc. Então, mistério e grande Babilônia. Isso lembra alguma coisa? Em Apocalipse? Aí Daniel continua: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Tá vendo? O teu sonho e as tuas visões que tiveste na tua cabeça são estas. Aí ele vai falar, até chegar nos pés da estátua. E Deus fala para Gog e Magog: nos últimos dias hei de trazer-te contra o meu povo. Deu para entender? Um outro lugar que aparece isso é no próprio livro do profeta Daniel.